Bom dia, camaradas. Está no ar o Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Bem-vindos a todos que já estão nos acompanhando aí no nosso link no canal do YouTube, né? Queria dar um bom dia para o companheiro Uriel, que está aqui do meu lado. Bom dia, Uriel. Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia para os companheiros do estúdio. Bom dia para todos os companheiros Tem ninguém no que estúdio. já estão nos acompanhando na Causa Operária TV. Né? Lembrar todo mundo de esmagar no like, né? De compartilhar esse vídeo em todos os lugares da galáxia. Né? Lembrando aí todo mundo que a gente está numa situação pós-eleitoral aí quentíssima, então é muito importante que todo mundo contribua com a Causa Operária TV. E é isso, Chico. Bom dia. É isso. Eu estava reparando que eu estava olhando para a câmera errada. Essa é a certa, produção? Aê, muito bem. Que eu estava meio vesgo aqui. Bom, queria já dar um bom dia aqui para meus amigos aqui do chat. Companheiro Rinaldo Fernandes, bom dia. Ana Paula Adão, bom dia. Companheira Lula Sem Chuchu, um bom dia especial para você, que já encaminhou o Pix aqui para nós, né? Muito obrigado. Se você quiser fazer como fez a companheira Lula Sem Chuchu e contribuir com um Pix para a Causa Operária TV, mande para pix@dco.org.br, né? Manda lá e fala aqui no chat que a gente agradece. Obrigado aí, companheira Lula Sem Chuchu. Mississippi, bom dia. Leandro Silva, Julia Brick. Não, é Julia Brick? Não sei. Bom dia, companheira Julia Brick. Edmar Julião da Costa, Rude Pride Unite and Fight. Bom dia, Marco Antônio Pereira de Matos, que está aqui, já mandou um super sticker, uma carinha com corações no lugar dos olhos. Obrigado. Luverdão, bom dia. Melo, Carlos Alberto D, bom dia. Marcelo, bom dia. Krebson S. Gomes, bom dia. E Rohan Maximus, que deve ser, imagino eu, uma referência ao Senhor dos Anéis? Não sei. Bom dia, não faço ideia. E bom dia, companheira Anne. Bom dia a todos, né? Lembrando aí que você pode contribuir, como eu já falei agora, pelo Pix, né? Se você quiser fazer aquela contribuição direta, sem o desconto que o Google e o YouTube levam, né? Nas contribuições pelo YouTube. Ou então você pode, né, se você prefere outras formas de pagamento, como o cartão de crédito, contribuir pelo Superchat, mandando uma mensagem aí calorosa, uma pergunta, uma ideia de tema para debater, né? Manda um superchat que a gente lê aqui, além de, é claro, agradecer do fundo do nosso coração. Ou então mandar um super sticker, né, que hoje nós vamos ter aí, como todos os dias, um campeonato mundial de super stickers aqui do Reunião de Pauta, né? Então você manda o seu super sticker, como já fez o meu amigo, o companheiro Marco Antônio Pereira de Matos, mandou um super sticker aí, que ele não gosta de ficar atrás, ele é sempre o primeiro, né? Teve uns dias aí que ele fraquejou, mas agora tá firme e forte aí, né? Manda o super sticker como companheiro e a gente vai escolher aqui qual é o melhor desta manhã de terça-feira, dia 1º de novembro. Bom dia a todos. Vamos começar aqui, ó. Ah, não. Esqueci uma coisa importante. Última coisa. Se você não é membro ainda da Causa Operária TV, torne-se membro já, né? Vou pedir para a produção pôr na tela aí o cardápio de membros nossos, né? Mas o membro, ele é um assinante mensal, né? Quer dizer, você escolhe um plano de membros, vai ter um valor, você escolhe o valor que melhor se encaixar aí no seu orçamento, né? Que vai ser o valor que você vai contribuir todo mês, uma contribuição fixa para a Causa Operária TV, né? Aí você tá ajudando a financiar nosso canal, nos ajudando a planejar nosso orçamento, participando aí da construção de uma TV revolucionária, de uma TV independente, de uma TV que defende os interesses da classe operária e que luta contra o imperialismo, né? Então, faz essa contribuição que é muito importante, né? Além disso, o que é muito importante também, você fica com uma rodinha, uma engrenagem do lado do seu nick aqui no chat do YouTube, né? É fundamental. Isso é muito legal, né, cara? Você não acha legal? Bom, A gente pode ver quem
É membro e quem não é membro. Não, mas a gente não fica olhando. Mas a gente sabe que cada um tem uma situação na vida, né? Bom, o membro bronze, né? Que é o plano básico, ele contribui com R$ 14,99 por mês. O membro prata contribui com R$ 39,99 por mês. O membro ouro contribui com R$ 79,99 por mês. O membro platina contribui com R$ 139,99 por mês. E o membro rubi, que é o mais generoso de todos, contribui com R$ 199,99 por mês, né? Esses planos, né, além de você estar dando essa contribuição, essa força aí na construção do nosso canal, você também recebe aí uma série de regalias que nós oferecemos para os nossos membros. O membro bronze já tem acesso a um conteúdo exclusivo para membros, recebe a newsletter dos membros, e tem acesso ao grupo de membros do Telegram. Se você é membro bronze ou qualquer outro nível de membro e não está no grupo do Telegram ainda, manda uma mensagem aqui no chat para a produção te adicionar lá ou para a produção te explicar como que faz para você entrar, né? O membro prata, além de todos esses benefícios, também recebe descontos exclusivos, né, para atividades. O membro ouro, ele pode ter suas perguntas respondidas nos vlogs da Causa Operária TV. O membro platina, além de tudo isso, também participa de reuniões mensais de discussão teórica com os companheiros do PCO e da COTV, e o membro rubi, além de todos os benefícios já citados, recebe um livro autografado e dedicado pelo companheiro Rui. Então, torne-se membro já, imediatamente, hoje mesmo, agora de manhã, no reunião de pauta, né? Vamos lá, chegou um monte de coisa aqui, Uriel. Antes da gente dar as primeiras notícias, vamos agradecer aqui o super sticker do companheiro Anderson Andrade Alexis. Ele falou: Game over, mandou no super sticker dele. Obrigado, companheiro Anderson, um abraço apertado. Companheira Anne mandou uma carinha pensativa, reflexiva, intrigada, né? E a companheira Adonise Meirelles mandou um super chat dizendo: caminhão parado em rodovia, só quero uma coisa: saque. Fica a dica para o saqueador. Polícia Federal para quê? Só para executar os cidadãos em comunidades? É isso aí, a gente vai falar de caminhões e de saques e de Polícia Federal e de juízes e tudo mais. E a gente já encaminhou para o nosso comitê especial de saques, né? Que não existe. A gente não vai falar disso daqui a pouquinho, né? Bom, camaradas, companheiros, né? Vamos ver a charge do J Camelo de hoje? Vamos lá. Fala, Uriel, da charge. Charge do J Camelo de hoje, né? Você vê aí uma casa aí vendendo, né? Ela está à venda. Ela está com vários panfletos, várias coisas do Bolsonaro, né? Querido, já pode tirar a placa de vende-se. No ano que vem tudo vai melhorar, né? Você vê, a pessoa defende o Bolsonaro até o fim, mas como o Jota está sempre atinado com a situação política, né? Ele faz charges sobre essas questões fundamentais e ele é bom para pegar a essência das coisas. Ele sabe aí, mesmo o bolsonarista sabe que a situação vai melhorar, né? É isso, Uriel? Fala mais, isso. cara. Você é muito, assim, muito expliquei a enxuto charge, seu comentário, né? Você não vai falar para os nossos amigos o seguinte: Diga lá. que o J Camelo, ele tem redes sociais, ele tem Twitter, ele tem Instagram, para você seguir ele lá, seguir o J Camelo no Facebook também. Ele tem até um canal no YouTube que mostra ele desenhando, tem várias coisas, muito quem legal. Quem quiser contribuir, né? Basta entrar em qualquer uma dessas. Para você contribuir, você entra no jcamelo.com.br e faz um apoia-se, né? Porque se você faz o apoia-se, você, dependendo do valor que você contribui por mês, você pode ganhar uma caricatura do J Camelo, né? Feita aí por ele, especialmente para você. Então é isso aí, gostaram da charge do Jota? Eu sei que eu gostei, muito boa. O Gnomide mandou um super chat. Bom dia, galera guerreira, obrigado, Gnomide, bom dia para você também. E a companheira Nilza Ramos mandou um super sticker, é uma moça com cabelo assim, loiro, né? Oferecendo um cafezinho para você. Obrigado, companheira Nilza. Muito obrigado. Pelo cafezinho aí, pelo super sticker, na verdade. Bom, vamos lá, né? Que momento é esse? Isso não é momento nada, né? Sim, você falou que era um momento. Não tem momento para isso. Soraya Tronic fez uma declaração, né, muito curiosa, dizendo que ela avisou
né, que o bolsonarismo ia eleger o Lula, né? A Soraya Tronic, e na mesma posição aí que Jones Manuel e outros setores do PSOL, né, falando que... Ah, não, eles falavam o contrário, que o Lula elegeu o Bolsonaro, né? Cara, mas o que ela falou exatamente? Bom, pra quem não lembra, né, ela é... Esse tweet aí é dela? Esse tweet aqui é dela. Manda lá pra produção, poder botar na tela, né? Vou mandar. Eu mando, vai falando aí você. Não, deixa que eu mando. Tá em mãos já. Não, pra quem não sabe, né? Tem umas fotos pra gente passar também, falar um pouco sobre essa figura, né? Mas ela ela é senadora no Mato Grosso do Sul, como a Tebet, né? É de lá também. E foi candidata derrotada no primeiro turno das eleições, né? Ela estava aí concorrendo pela União Brasil. E ela falou o seguinte, ela falou que... Tem que mostrar o tweet, né? Eu sei que é chato dizer isso, mas eu avisei. Em caixa alta. Em caixa alta. Ela avisou avisado mesmo. Arrogância, idolatria, fanatismo, cegueira, traição e indiferença se converteram no resultado das urnas. Bolsonaro não é o que pregava. Aceitar agradecer aos eleitores que ele enganou é o mínimo que o cabo eleitoral de Lula deve fazer. Você vê que ela foi longe. Desculpa, né? Mas cabo eleitoral de Lula é demais, né? Ela foi longe. Eu sou obrigado a discordar da Soraya Tronic. Porque o Bolsonaro, cara, se fosse qualquer outro candidato, o Lula teria ganhado uma lavada, cara. Uma lavada completa. Se fosse a própria, né? Não. O Bolsonaro, cara, ele ficou... Aí, ó. Isso é um tempo atrás, né? Isso é outra época, né? Por isso que ela se fala que ela foi traída, enganada, né? O que será que aconteceu, Soraya? Diz o Bolsonaro que você queria cargos, né? Que você não os obteve e aí você ficou injuriada. Não sei, né? Eu acho que a política é cheia dessas coisas, né? Não, Soraya, não fala... Que coisa estranha que ela falou. Não, o negócio não faz sentido nenhum, né? Você vê que a posição dela é fazer algum tipo de pressão aí cósmica na burguesia, sei lá em quem, falando que devia ter apoiado ela mesma. Tinha que ter apoiado a terceira via, que não deu certo. Pode ser, né? É uma defesa da terceira via, querendo ou não, né? Exatamente. E ela tá falando que o Bolsonaro deu voto pro Lula. Ele é o cabo eleitoral do Lula. Tudo isso aconteceu. Não, que a defesa da terceira via, a esse ponto do campeonato, depois que o Lula já venceu as eleições, é um negócio de louco, né? A companheira Angelina Dias mandou um super sticker para nós. É um 100, número 100, vermelho. Sim, Angelina. Sublinhado aqui 2 vezes. Obrigado, companheira Angelina Dias. Muito obrigado. A Donise Meirelles falou que hoje é o aniversário da Gabi. Grande e linda companheira. Ela é grande assim... Ela é grande no espírito, né? E na vontade de fazer a revolução, ela é grande, né? E uma grande pessoa nesse sentido, com certeza eu concordo. Obrigado, Adonise, valeu. Quer dizer, ela vai agradecer você, né? Bom, momento Pig, então, vamos lá. Momento Pig. Bom, vamos falar aqui, né? Uma coisa interessante hoje o Momento Pig é a revista Veja, né? Que foi comentar aí uma coisa que era óbvio que eles iam comentar, né, Uriel? Tava meio na cara já, inclusive. O que eles falaram? Eles falaram que o nome forte de Lula, que atrai os militares, é o seu vice-presidente, né? O eleito vice, Geraldo Alckmin. Você vê, né? A Veja podia falar de tudo, falar do discurso do Lula, falar das coisas que estão acontecendo, mas afinal estão falando aí muito bem, falando que é o nome forte de Lula, que é o próprio Alckmin, né? E fala que ele é um cargo-chave na relação com os militares, né? Estão cotando ele aí para o Ministério da Defesa, é aquela coisa, né? Também não importa o que o Lula decide e tudo mais, o que importa é o que a Veja fala, né? Você vê que a imprensa burguesa ela já toma as decisões pelo PT. Estão falando que caso se confirme o nome de Geraldo Alckmin, cotado aí para o cargo, né, de ministro da Defesa, a expectativa é uma pacificação com todo o Exército. O Alckmin vai chegar e tudo mais, vai tudo ser uma maravilha. A gente sabe muito bem que essa defesa do Alckmin ela é extremamente perigosa,
né? A gente sabe que a qualquer momento aí pode acontecer qualquer coisa contra o Lula, um golpe contra o Lula, etc., para colocarem o Alckmin. E a gente sabe muito bem que de ministro da Defesa o Chico pode falar até melhor que eu, né? Eu? Aquele aqui de São Paulo. Sou. Ele é um cara muito O bom, Alckmin né? é um cara bom para repressão, Um cara muito bom. polícia, espancar estudante, espancar professor, né? Você dá um exército na mão dele para você ver as maravilhas que ele não pode fazer, né? Eu acho que isso aí realmente é uma péssima ideia. Por que ele está sendo cotado para defesa? Não é vice-presidente? Tá bom? Não tá bom, né? Já? Não tá bom. Meu, não é E que agora, tá bom, tá muito já. A gente teria já que passou verificar, do ponto. teria que Ele poderia verificar bem, ser o porque é cara que Veja serve. falou. Como o Alckmin já estava falido aí, sem emprego, jogado aí na Rua da Amargura todos esses anos, depois que o Dória chutou a bunda dele no PSDB, ele ter que aceitar qualquer coisa. Podia ser o cara do cafezinho, pô. Podia. Fazer um cafezinho aqui, Geraldo, traz aqui o café que a gente está conversando, né? Sei lá, meu. Agora, por que ele tem que ser, além de vice-presidente, ministro da Defesa? Isso é muito negativo, né? A gente tem que ficar contra. Inclusive, deve-se colocar em pauta, né, em discussão, já uma luta pelo fora Alckmin do governo. Né? Tem que ver já de já não colocar isso daí. A gente não vai já discutir isso nesse nível, porque ainda o Lula também não colocou os ministros, né, os ministérios aí. Mas teria que lutar aí para que não acontecesse esse tipo de coisa. Você vai dar o cargo do Ministério da Defesa, você vai dar o comando aí das Forças Armadas na mão do Geraldo Alckmin, né? É um negócio completamente maluco, você para pensar, né? Mas como o Lula nem colocou, dá para ver também que é uma pressão aí da imprensa burguesa para tal, né? Exatamente, mas exato. O Lula não falou nada disso. O Lula né? não fala nada, mas ele chega a Veja. Mas a Geraldo Veja já falou, Alckmin já. Seria né? um ótimo ministro da Defesa. Você vê que é um negócio perfeito pro golpe, né? O vice é o cara das Forças Armadas também. É isso aí. Bom, é verdade. Coisa muito golpista, cara. Seria assim, ser muito trouxa. Seria uma coisa muito trouxa, assim, demais, até da conta. Outra coisa interessante, né? O jornal Estado de São Paulo, né, expressou aí que os movimentos agora, nesse momento, com relação como se diz? A movimentação da direita. Né? Então, eles estão falando aqui na matéria que a direita quer resgatar o eleitorado bolsonarista, né? E o centro, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Busca sair da órbita do PT. Né? O que a gente espera diante disso? Né? O que o Estado de São Paulo fala exatamente, Uriel? Basicamente, né, o título explica bem. A direita agora tá... A direita que foi aquela grande apoiadora do Lula, aqueles que deram milhões de votos pro Lula, que foram com o Lula nas periferias, que o povo todo ama, né? A Simone Tebet, por exemplo, que é obviamente uma ironia, né, companheiros? Agora estão buscando voltar, resgatar o eleitorado bolsonarista, né, se colocar mais à direita para as eleições aí municipais de 2024 e, em especial, para as eleições de 2026. Né, que o Estadão aqui joga a bola de que o Lula, ele prometeu que não vai se reeleger. Ele fez uma promessa. E diante disso, quem seria a candidata mais cotada seria a própria Simone Tebet. Né? Então ela está aí angariando também os votos do próprio Bolsonaro. Né? Que é um negócio asqueroso quando a gente para ver. A gente sabe muito bem que a direita, no espectro político, né, direita, centro, etc., eles não têm política nenhuma para a esquerda. Não tem aliança nenhuma com o povo. O apoio que eles deram aí para o Lula foi, na verdade, para perder votos. Né? E agora, obviamente, depois que o Lula ganhou, eles vão fazer de tudo para não deixar o Lula ter um governo de esquerda. Que é um negócio criminoso que a gente precisa lutar de maneira incessante contra também. Né? Você vê que agora eles estão se falando, não, tem muitos bolsonaristas que ganharam, a gente precisa se aliar com bolsonaristas e etc. para conseguir ter prefeitos eleitos e tudo mais. Você vê que essa aliança ao Lula é uma farsa, né? Eles querem ganhar voto do Lula, ganhar voto do Bolsonaro e tentar crescer politicamente, porque, afinal de contas, né, a gente sabe muito bem que o centro está numa crise gigantesca, né? E o que a gente pode esperar, né? O centro quer sair da órbita do PT, a gente pode esperar muita baixaria, muito ataque contra o Lula.
né? Na hora que ele realmente assumiu o governo, né? Porque uma coisa interessante é que o Lula, ele não é que nem em 2002, que ele assumiu o governo aí em paz com a burguesia, né? Que a burguesia aceitou, a burguesia fez um acordo ali que favorecia bastante ela, né, e tudo mais. O Lula, ele já assumiu assim, meio que ele fez um discurso aí bastante radical, né, que vai contra vários interesses da burguesia. E ele não está numa aliança com a burguesia da forma como ele estava, que era uma aliança num setor assim mais propriamente burguês, né, da burguesia de carne e osso. O Lula está a aliança dele é meio que com aquele setor mais falido da burguesia que não manda nada, tipo Alckmin, a própria Tebet, mais ou menos, né? Então é interessante que agora eles vão cair matando, né? Isso é bem provável. Não, olha isso aqui, Chico. O José Carlos Martins, que é um dos coordenadores do grupo Derrubando Muros, né, que é um grupo aí que esteve na linha de frente do plantão democrático durante a campanha presidencial, mas agora diz aí o estado de São Paulo que eles estão olhando para frente, né? Esse cidadão, ele falou o seguinte: essa aglutinação, o grupo Derrubando Muros, que são economistas, empresários, etc., repudia o comportamento grotesco de Bolsonaro e votou por contingência no PT, mas não sabe nem o endereço do partido. Como assim não sabe nem o endereço? Do PT. Eu também não sei. Bom, tudo bem. Não, mas a gente passou na frente ontem. Dizer, Alguém falou pra mim que é a sede do PT. Não lembro nem onde eu tava indo. Mas eu não sei o endereço também. Não entendi muito bem. Eles não sabem nem o que é o PT, não, duvido. Eles não estão nem aí. Eles votaram por oposição ao Bolsonaro, mas que eles não têm nada a ver com o PT. Entendi. Nunca nem pisaram na sede do PT, nunca nem conversaram com ninguém do PT, vai nesse sentido. Certo. Bom, o companheiro Leandro Silva mandou um super sticker, um gatinho preto. Obrigado, companheiro Leandro Silva, pela contribuição. Você tá olhando aí os super stickers, Uriel? Eu que vou escolher? Não sei. A gente pode fazer um debate aqui depois. A gente pode fazer um debate. Hoje vai ter debate sobre os super stickers, então, companheiros. Não. É hora de mandar. Não vai ser um grande debate. Vai ser um grande debate, Chico. Então vai ser. Vai ser um grande debate. Você tá falando? Eu queria o seguinte, ó. A gente vai já entrar na questão dos caminhoneiros, né? Mas eu queria antes dizer para os companheiros que a campanha financeira que o PCO estava fazendo, né, com relação à impressão dos panfletos, né, a gente fez uma campanha que foi muito bem sucedida, né, a gente imprimiu 3 milhões de panfletos agora nesse segundo turno, mandou para todo o Brasil, distribuiu tudo, né? Claro que o poder de mobilização do Lula, do PT é fundamental, muito maior que o nosso, ele tem muito mais influência que a gente, mas a gente acredita, a gente gosta de crer, né, que a gente fez a nossa parte aí no que diz respeito à campanha do Lula, né, com os panfletos, com a nossa militância, indo às ruas aí, participando de tudo, distribuindo os panfletos e tudo mais. No que eu digo, tô falando assim, na questão campanha eleitoral, né. Então, foi muito bem sucedida, né? Finalmente Lula ganhou. Então a gente tá, mas a gente ainda continua com a campanha, né? Porque ainda tem acertos a fazer com relação a isso daí, né? Contas a pagar, né? De gráfica, de envio de panfletos, etc. e tal, né? Ficamos aí com alguma dessas coisas. Então a campanha continua. Então você ainda pode contribuir conosco, né? Manda aí. Tem o Pix, né, que eu não lembro, porque é um CNPJ, daqui a pouco a produção bota aí no GC, né, mas você pode mandar uma contribuição, não tem contribuição mínima, é o valor que você achar mais adequado, né, uma contribuição importante também para a gente poder acertar tudo isso daí, para poder dar continuidade, né, às nossas atividades que, ó, naturalmente, não é porque o Lula foi eleito que elas vão parar, muito pelo contrário, né, agora a intensidade aí da luta e das mobilizações tende a crescer, né? Inclusive esse é o aspecto principal aí da eleição do próprio Lula, né, Uriel? Exatamente. Se tem um momento para contribuir, companheiros, é agora. Abriu-se uma janela, uma oportunidade para a gente construir aí um verdadeiro governo dos trabalhadores nesse país. Agora a gente tem um poder que pode muito bem estar na mão do povo, de pressionar diretamente o presidente da República.
O Lula falou que quer acabar com o teto de gastos, quer acabar com as privatizações. O Lula pode transformar o Brasil aí num país na luta por sua soberania de novo, que é um negócio muito importante, né? E isso tudo depende da nossa mobilização. Depende da gente estar aí nas ruas, da gente estar aí conversando com todos os companheiros, da gente estar imprimindo material, da gente estar crescendo e fortalecendo os comitês de luta. Tem os materiais pós-eleição, né? Tem, vai ter muito material. Vai sair um panfleto especificamente, né? Falando sobre a questão da vitória do Lula. Uhum. Né? Vai sair esse panfleto e a gente vai já adiantando aqui, né? Da contribuição para esse panfleto. Quando ele estiver pronto, né, a gente vai mostrar aqui, vai explicar, né, como que vai ser exatamente o texto e tal, mas esse material já está em vias de ser impresso, né? Não, é uma questão fundamental, né? E agora? Não gosto de falar que o panfleto está no forno. Não. Ficou meio... É porque não é um forno, né? Não, é porque... Cara, claro que é uma metáfora, né? Falando de bolo, dá aquela expectativa. Mas me dá a ideia que vai pegar fogo, é uma coisa perigosa. Você tá traumatizado, Chico? Eu não me preocupo com as coisas, né? Ah, entendi. Brincadeira, a parte. Mas contribua aí com a nossa campanha, né? Vamos ver a questão aí, né? Dos próprios caminhoneiros. A gente tem tido notícias aí em muitos lugares, né? De que os caminhoneiros estão em protesto, né, fechando vias, isso desde ontem, né? Ontem, acho que inclusive a coisa começou aí bem cedo aí, fechando rodovias em protesto à derrota do Bolsonaro, né? Então a gente tem visto isso muito, tem tido muitas notícias, até relatos individuais, fui sair daqui para lá e a rodovia estava toda trancada por conta das manifestações dos caminhoneiros, né, Uriel? Como é que está a situação? Os manifestantes bloquearam rodovias em 22 estados e no Distrito Federal, né? Esses dados foram dados pela PRF, então a gente pode duvidar um pouco e tudo mais, mas enfim, foram muitas ocorrências em rodovias federais e só nesta manhã, né, foram 273. Né? Você vê o nível, isso é uma notícia de ontem, né? Então, 273 rodovias? Aham. Tem que ver como é que está hoje, né? Tem que ver como está hoje. Vamos dar uma olhada. Mas você vê, foi uma mobilização considerável aí dos manifestantes, né, dos caminhoneiros, e em tese é uma manifestação contra a vitória do Lula. Hoje são 227. Hoje são 227. Né, já algumas foram liberadas aí, mas a gente não sabe se voltam a bloquear e tal, né? Ainda são 9 da manhã, né? Exato. Então, no momento, são 227 bloqueios e interdições em rodovias federais. Né? Às 6 da manhã era 271, né? Isso está acontecendo desde domingo, né? Mas segundo a Polícia Federal, eles desfizeram 246 bloqueios, né? Então parece aí, são números, né? Um número aqui, um número ali, quem que vai acreditar nisso daí? Aqui tem uma lista dos estados, né? A gente pode falar em detalhes para todo mundo saber, né? Parece que no Amapá não tem nenhuma ocorrência disso, no Acre são 2 rodovias com interdição, no Alagoas não tem nenhuma, no Amazonas são 2 rodovias com bloqueios, né? Que é um pouco diferente da interdição, que é bloqueado mesmo, não dá para passar. Na Bahia tem uma interdição e um bloqueio. No Ceará, sem ocorrências. Distrito Federal, 2 interdições. No Espírito Santo, são 9 interdições. No Goiás, são 5 interdições. No Maranhão, uma interdição e um bloqueio. Né? Em Minas Gerais, são 12 interdições e 6 bloqueios. No Mato Grosso, 23 interdições. No Mato Grosso do Sul, 4 interdições. No Pará, 27 interdições. Na Paraíba, não tem nenhuma ocorrência. No Pernambuco, são 5 interdições. No Piauí, tem um bloqueio. No Paraná, são 15 interdições e 12 bloqueios. No Rio de Janeiro, são 7 interdições e 4 bloqueios. No Rio Grande do Norte, uma interdição. Rondônia, 16 interdições. Roraima, sem ocorrências. Rio Grande do Sul, são 11 interdições e 11 bloqueios. Santa Catarina, 38 bloqueios. Acho que esse é o mais... tem mais casos, né? Sergipe, sem nenhuma ocorrência. Em São Paulo, são 5 interdições e 3 bloqueios. E no Tocantins, são 2 interdições. Né? Que mostra que é um perfil, assim, os lugares mais
que o pessoal é mais bolsonarista, né? Tá acontecendo isso daí, né? Então a gente tá vendo essa situação em todos esses estados citados, né, Uriel? A gente Pode falar. A gente vê que se trata aí de uma mobilização golpista, né? Claramente. Acho que um dado muito interessante, Chico, já puxando, eu acabei de ver aqui uma frase aqui na Folha de São Paulo, então, a própria PRF falando, né? Eles deram os dados e tudo mais, e eles estão tentando alguma medida judicial, então acionaram aí a Advocacia Geral da União para buscar aí qual que é a medida judicial que impede os caminhoneiros de fazerem sua manifestação. Falam que é muito importante ter o livre movimento e tudo mais, mas tão importante quanto para a PRF, para os policiais, é o direito de manifestação dos caminhoneiros. Né? Você vê que eles estão dando um apoio... A PRF defende o direito de manifestação de todas as outras categorias do mundo que se danem, né? Agora dos caminhoneiros... Não, as outras é repressão, é destruição das greves e tudo mais. Greve, eles chamam de greve abusiva, né? Aí nesse caso aqui não é abusivo. Por que será? Não sei. É muito estranho, né? Não, tem vídeos da PRF, né? Dando apoio e tudo mais. Muitos vídeos em circulação nas redes sociais. Inclusive da PRF discursando no microfone, abraçando os manifestantes, etc. Você vê, né? A polícia está apoiando a greve. É uma greve claramente política, que tem aí como objetivo a defesa do golpe. Né? Eles estão defendendo claramente o golpe militar. É um negócio assim. É um negócio que a gente precisa denunciar em primeiro lugar. Né? A gente sabe muito bem que a eleição, o Lula ganhou a eleição, né? Foi apertado, mas ganhou. E foi uma vitória da classe trabalhadora. É muito importante a gente defender isso daí, né? O próprio Bolsonaro também já falou em defesa da greve e tudo. Ele faz aquele jogo de cena, né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, declara apoio, etc. Você vê, né? Bom, isso aqui, né? Como não dá para fazer uma análise e já dizer se isso vai dar em golpe, não vai dar em golpe, né? Mas uma coisa que a gente pode dizer com clareza, né, e com toda certeza, é que é uma demonstração de que o Bolsonaro e os bolsonaristas estão aí, né? Exatamente. Eles não sumiram Uhum. porque o Bolsonaro perdeu, né? E uma greve de caminhoneiros é sempre uma coisa muito complicada de lidar, né? A gente sabe que a gente sempre lembra disso, né? Quando começa a ter esse tipo de movimentação, que no período do Michel Temer, né, teve uma greve de caminhoneiros que parou o país. Parou o país, assim, de um nível, assim, que muita gente que não tinha... Você chegava aqui em São Paulo, né? Você ia abastecer o carro no posto de gasolina, não tinha gasolina no posto. Não tinha. O cara falava, não tem, tá sem gasolina. Eu lembro, todo mundo lembra, né? Isso foi recente. Então, é uma situação aí que a gente tem que ficar atento. Vamos ver como vai se desenvolver, vamos ver os próximos dias, né? Não dá para dar um veredito aí, o que é, vai dar em golpe, é um golpe militar. Golpe militar certamente não é. Não é. Né? Não, porque também não tem como você dar o golpe só com os caminhoneiros, né? Não é que assim que... A questão do golpe, ela... Não é assim que funciona, né? Então, assim, mas vamos aguardar, vamos ver, né? No que vai dar, porque o golpe militar pode ser para impedir, né? Para reprimir os caminhoneiros, vai saber, né? Então a gente precisa ter calma, né? Na avaliação, não dá para dizer já o que vai acontecer e tal. E isso a situação vai se desenvolver, né? Hoje à tarde, quem quiser ver uma análise do companheiro Rui sobre isso, ele certamente vai falar disso no programa da Rádio Causa Operária, na análise da terça, né, às 4 da tarde, no nosso canal irmão, Rádio Causa Operária. Você pode acompanhar lá e ver isso daí, né? Por enquanto a gente dá a notícia e fala que é preciso estar atento. Tem que estar bem atento. E forte. Atento, forte. E tem que estar antenado aí. Não conhece essa música, né? Não, tô brincando. Vai lá, pode falar. Bom, a gente tem que estar atento nas análises do partido, né? Vai sair uma análise mais acabada sobre como a gente vai se posicionar diante disso, né? Ainda não foi tomada aí a deliberação. Importante que os companheiros mantenham a calma e a serenidade e estejam aí preparados
para as próximas ordens Agora, do momento. O Negras Tormentas falou aqui, o pessoal da esquerda está dizendo que bloqueio de estradas é crime, que é crime impedir o direito de ir e vir. Né? Por isso que a gente fala para o pessoal se acalmar. É a posição merda, é uma posição horrível da esquerda, né? Tipo, da esquerda pequena burguesa, né? Do pessoal já quer chamar a polícia, entendeu? A polícia, meu amigo, tá do lado dos caminhoneiros. A gente falou aqui, a Polícia Rodoviária Federal tá apoiando. O que né? adianta você falar que é crime? O pessoal né? É engraçado, o companheiro traz isso daí, né? A gente vê que o pessoal já assume aquela posição assim super direitista, né? É crime, tem que ir todo mundo preso, tem que todo mundo... Não sei, né? A gente não sabe ainda, mas a polícia está do lado. É importante dizer isso daí. A polícia é bolsonarista, a polícia está com o Bolsonaro, né? As forças... a gente viu aí como que eles se comportaram, inclusive no dia das eleições. A Polícia Rodoviária Federal, que é essa mesma polícia que deveria ser a polícia... A polícia que fez a câmera de gás também, né? Essa deveria ser a polícia a dispersar esses caminhoneiros, mas a gente está vendo que eles estão meio que apoiando isso daí, né? Então é meio difícil de dizer, né? Mas lógico, a mobilização para impedir uma greve, uma movimentação da direita, ela tem um efeito verdadeiro quando parte da população, da classe trabalhadora, né? Que se mobilizaria aí para enfrentar isso daí, né? Então essa que é a realidade, né? Não adianta chamar a polícia. A polícia, no fim das contas, apoia o golpe, se for o caso, né? Se for um caso de golpe, o primeiro a apoiar o golpe é a polícia e o exército. Não existe golpe sem o exército, sem a polícia. Bom, seguindo em frente, né? Eu queria... não está na pauta isso, Uriel, mas eu vou falar mesmo assim. Queria mostrar... Ontem a gente falou bastante, né, da vitória do Lula e tal, mas hoje seria importante mostrar algumas parabenizações aí especiais que o Lula recebeu, né, de alguns líderes aí. Mas a gente não comentou do STF, Chico. Acho que é o caso. Então fala aí do STF, antes da gente mostrar isso. O pessoal comentou no chat. Eu acho importante aí a gente se posicionar diante disso, né, dar a notícia que nessa madrugada houve a votação do STF para liberar as rodovias, né, e sem perguntar para ninguém, né. O STF ele é assim, não tem lei, não tem rei, não tem ninguém que impeça o STF nem o próprio presidente da República. Agora eu quero ver o STF fazer valer a vontade dele numa situação que não é tão simples assim, mas enfim. Pois é, eles aprovaram, né, diretamente uma ordem para a PRF desmantelar aí toda a mobilização, né, que é um negócio completamente autoritário. Isso a gente precisaria denunciar, né? Isso é importante. O pessoal até comentou aí no chat, quero ver o pessoal seguir as ordens do STF, vamos ver, né? Vamos ver. O Moraes mandou vocês darem no pé. Tá, perdão. Se ele falou, né? Obrigado, companheira Andréa Diniz, pelo super sticker. Ela mandou uma mãozinha rock and roll aí, valeu. Ou é uma mãozinha saudando o demônio? Não sei. É uma mãozinha rock and roll, né? A Vilma Mbar falou uma coisa interessante. Quer ver a polícia agir rapidinho? É só ir o pessoal de vermelho nos locais para pôr essa gente para correr, né? Aí pode ser que a polícia apareça. Se for uma multidão que nem foi na Avenida Paulista, depois que o Lula ganhou, o negócio fica fácil, viu? Bom, isso do STF. Vamos mostrar as homenagens aí, as parabenizações ao Lula, né? Que são várias, né? Temos aí, primeiramente, a Xiomara Castro de Zelaya, né? De Honduras, né? Representante governamental de Honduras. Falou, felicidades, Lula oficial, amigo. Não consigo ler dali. Amigo solidário com a luta de Honduras, né? O Lula apoiou a luta de Honduras, se enfrentou com os poderes mais conservadores da história e junto ao povo do Brasil os venceu. A América Latina renasce com esperança num verdadeiro processo humanista de mudança e libertação. Muito bem, né? É o Lula sendo apoiado aí por esses elementos que promoveram uma política de enfrentamento ao imperialista no seu país. Vamos ver outros aí. Né? O Nicolás Maduro também falou, celebramos a vitória do povo brasileiro, né? que
que nesse 30 de outubro elegeram Lula oficial como seu... Lula oficial é a conta, né? Elegeram Lula como seu novo presidente. Que tem o Lula extra oficial. Que vivam os povos decididos a ser livres, vivam os povos decididos a ser livres, soberanos e independentes. Hoje no Brasil venceu a democracia. Parabéns, Lula, um grande abraço. O que mais? Tem mais? Miguel Dias-Canel, de Cuba, né? Estimado irmão Lula, te desejo os parabéns aí em nome do governo e do povo cubanos, né? Que festejamos a sua grande vitória a favor da unidade, da paz e da integração latino-americana e caribenha. Conte sempre com Cuba, né? Sim. Muito legal ver isso daí também, né? Que mais? Tem mais? Essa é a carta do Putin a Lula, né? Um trecho, o Putin escreveu um telegrama para o Lula, que o Putin não tem celular, não sei se vocês sabem, aí ele não, não posta no Twitter. Ele escreveu um telegrama para o Lula, né? Dizendo: caro senhor Lula, receba minhas sinceras felicitações pela vitória nas eleições presidenciais. Os resultados da votação confirmaram sua alta autoridade política. Espero que através dos esforços conjuntos asseguremos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva entre a Rússia e o Brasil em todas as áreas, declarou o presidente russo Vladimir Putin, né? É isso? Tem mais? Bom, mas tem, né? Dá pra pensar assim. Mas a gente não vai botar tudo aqui, mas claro. tem bastante mais. Se fosse o Bolsonaro? Se Não, o Bolsonaro ganhasse? Não, o Bolsonaro, quando ele ganhou, ele veio aqui, o líder do partido de extrema-direita da Alemanha, cumprimentar, né? Mas assim, ele tem o público dele, né? Não, você vê que o público do Lula é um público de esquerda, né? Uma questão fundamental. São todos nomes de pessoas que estão aí em meio ao combate contra o imperialismo. É uma coisa muito importante nesse momento. Você vê que a candidatura do Lula também se coloca nesse sentido, né? A gente vê mais uma vez uma reafirmação, né, não só da autoridade política do Lula, como ele falou, mas da vitória aí da classe trabalhadora, né? É uma coisa muito importante mesmo. Isso é importante, né? E também coloca a perder aquele argumento besta, né? Que uma parte da esquerda... Não, o Lula é o candidato do imperialismo. Mas você vê pelas declarações, né? Que todos esses presidentes, né? Esses líderes aí, ligados à luta contra a luta nacionalista, né? E aí, em certo sentido, a luta contra o imperialismo nos seus países, né? Eles têm em Lula, né? Eles veem em Lula um aliado. Tá evidente isso daí, né? Claro. E o próprio discurso do Lula, que a gente comentou bastante ontem, também dá um indício de que o Lula quer um momento aí, o Brasil, ele quer um Brasil soberano, um Brasil que não é um mero exportador de commodities, um Brasil que vá rever aí as relações com os Estados Unidos e a União Europeia sobre novas bases, é assim que ele coloca, né? Que possa falar de igual para igual com os países desenvolvidos, né? Ele diz assim, então a gente vê que a defesa do Lula é uma defesa que vai nesse sentido, né? No sentido da soberania nacional. Isso é muito importante, é sempre bom reforçar e lutar para que o Lula possa levar adiante essa política, né? A vitória do Lula pode ser, inclusive, né, uma vitória aí de todos os povos oprimidos, né, na luta contra o imperialismo. É uma coisa muito importante. O Brasil é uma figura central na luta contra o imperialismo. Afinal, a gente está aqui do lado dos Estados Unidos, a gente é uma das maiores, se não a maior colônia aí, dos Estados Unidos, né? Não, e um Brasil independente, soberano, tem uma influência muito grande no resto do continente. Deixa eu agradecer aqui a companheira Andréa Diniz, que mandou um superchat. Antes o companheiro Edmar Julião da Costa, que é membro do canal, mandou um superchat também. Obrigado, companheiro. Valeu, companheiro. Né? Companheiro André Diniz mandou um superchat dizendo: parabéns ao PCO por ter criado o roteiro de campanha que o Lula resolveu seguir no segundo turno. Obrigado, Andréia, pelo superchat, valeu. Ela tá correta. Não, mas vai saber, né? Vai saber o Lula, se ele ouviu o PCO. O Lula também não nasceu ontem. Companheiro Carlos Nishimiya, ele seguiu na mesma política que a gente estava apoiando, né? É uma coisa simples também. É mais fácil também você seguir uma política se tem um outro setor também impulsionando, né? É verdade. O companheiro Carlos Nishimiya mandou aí um super sticker. Valeu, companheiro Nishimiya, um abraço para você. Ele mandou aqui um cachorrinho japonês de kimono, né? Dando um joinha, falando bom trabalho. Obrigado, Nishimiya. A companheira LC29 mandou um hipopótamo de videogame mordendo um up. Obrigado.
companheiro LC29, e o Pão com Ovo mandou um super sticker aqui também, que é uma carinha de demoninho, né? Com 2 chifrinhos, a carinha vermelha. Obrigado, Pão com Ovo. Valeu. Né? Que mais? Vamos falar do... Ah, não, do Lula é isso, né? Eu queria passar o vídeo dos... Não, vamos falar disso, mas eu queria... A gente vai falar de São Paulo, né? Antes de falar de São Paulo, vamos passar o vídeo dos fogos da Avenida Paulista. Ah, vamos lá. Esse é um vídeo, assim, é um pedacinho da queima de fogos, né? A gente até já passou ontem, né? Mas eu queria lembrar aí, né? Tô passando aqui para lembrar que os fogos foram... A gente não comentou ontem, a gente esqueceu, passou por cima dessa informação, mas eles foram soltos aí pelos companheiros do PCO e dos comitês de luta. Exato. Né? Fomos nós que levamos fogos lá para a Avenida Paulista. Será que a gente vai preso? Acho que não, Chico. Tá bom. E soltamos lá, né? Foram mais de 15 minutos, eu acho, de queima de fogos. Se não fosse nós, não ia ter, porque eu acho que não teve outros fogos, não, de mais ninguém, né? Então isso aí foi, para quem não tinha visto, né? Um trecho aí, uma imagem da comemoração da vitória do Lula na Avenida Paulista, ontem em São Paulo, né? O que nos leva a uma coisa interessante. O Lula, ele ganhou as eleições aqui em São Paulo, capital, né? O que é onde estamos, onde o PCO tem mais gente, né? Onde estamos nós aqui agora nesse momento, onde o PT tem seu setor mais radical, mais combativo, principalmente na grande São Paulo também, né? Por outro lado, no interior de São Paulo, onde quem deveria supostamente fazer o trabalho era o Geraldo Alckmin, né? Vamos dizer assim, o PT perdeu, né? Isso aí é evidente, né? Que tem uma explicação já por aí, você já entende por que perdeu em um lugar e ganhou em outro, né? Mas uma coisa interessante é que existe toda uma campanha besta, né, que o pessoal faz, em vez de separar o Brasil em classes sociais, de entender o Brasil dessa forma, o pessoal procura entender politicamente o Brasil separando em regiões, né? Então o Nordeste é de esquerda, né? O não sei o que é de direita e tal. Sendo que é óbvio, por exemplo, que um estado dominado pelo latifúndio, como é, sei lá, o Mato Grosso, o Goiás e tudo mais, o Paraná, esses estados assim, né? E até como o interior de São Paulo é muito, em alguns lugares é assim também, né? É óbvio que é mais fácil da direita dominar a situação, porque o latifúndio é mais atrasado, né? E é mais fácil deles dominarem, decidirem quem que vai votar em quem, né? Então é interessante isso daí, né? Tem um comentário aí do próprio companheiro Rui, né? Sobre isso, tem um tweet dele pra gente comentar, que é uma... A gente mandou, será? Mandamos. Ele postou aí uma matéria do próprio Diário Causa Operária, né? E falou: o mito reacionário da divisão do país em regiões ao invés de classes sociais não tem a menor sustentação. É preciso ter uma política para a classe operária, não apenas para os muito necessitados, né? Isso é interessante, porque o PT ele tem um apoio muito grande, né, entre os muito necessitados, que é o pessoal que tem menos condições financeiras, menos condições de vida do que a própria classe operária em geral, né, que se concentra muito na região Nordeste, que é a região mais pobre do país, né, mas isso mostra a importância. A matéria da Causa Operária é: vitória de Lula faz cair por terra o mito do Sudeste fascista, né, em São Paulo. Isso é importante porque a classe operária está aqui no Sudeste. A classe operária é o setor mais combativo, mais à esquerda da sociedade. Se o PT não tem uma política para a classe operária, pode acabar perdendo o apoio da classe operária, um apoio que seria muito importante. Hoje, essa eleição a gente viu, é o apoio, né, essencial de todos, né? A gente vê muito bem, né, com esse panorama e tudo mais, que São Paulo, capital principalmente, é o centro da classe operária no Brasil. É o estado mais importante nesse sentido. E no sentido da gente impulsionar não só
a eleição do Lula, mas o governo, as lutas e tudo mais, o PT precisa se apoiar na classe operária. É uma coisa fundamental, né? E a vitória do Lula mostrou aí que os operários, em grande medida, estão com ele, né? A classe operária já tem uma tendência a votar no PT. O Lula é um operário, né, finalmente. Não é um pequeno burguês, não é um burguês. Então é muito importante isso daí, até para a gente seguir aí mais em frente, né? Não porque tem essa coisa que é importante a gente combater, né? Tem essa política do não, vamos salvar os mais necessitados, os que estão passando fome. Isso é essencial. Precisa acabar com a fome no país. Mas tão importante quanto, né, é a gente se organizar, né, enquanto país, junto com a classe operária e tudo mais, para de fato a gente mudar a realidade que vive no Brasil. Não adianta tirar as pessoas da miséria. Tem que dar dignidade de vida para as pessoas. E isso a gente faz junto com a força da classe operária, né? Que é quem de fato pode parar tudo, pode se mobilizar, pode travar uma verdadeira luta em defesa de toda a população. É isso aí. Vamos, antes da gente encerrar, né, e eleger o Super Sticker campeão de hoje, enquanto a produção vai vendo aí, de mandar os Super Stickers pra gente, eu perdi tudo aqui no meu chat, eu acho. Por que tá assim a vida hoje em dia? Não sei. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aí? Não tá, não. Só tem alguns. A produção vai precisar mandar de novo pra gente poder ver. Mas antes eu queria que você comentasse aí a carta do General Vilas Boas, né? Ele soltou uma carta sobre as eleições. Não, aqui brevemente, né? Saiu na... Brevemente, que já estouramos nosso tempo, mas saiu na revista Oeste, né, a carta do General Vilas Boas sobre a vitória do Lula, e que ele falou que isso pode gerar, né, na destruição do civismo e ridicularização do patriotismo, né? A gente vê aí que nem a Veja falou, as Forças Armadas vão se dar super bem com o Lula, vai ser um negócio maravilhoso, né? Só colocar o Alckmin no meio. Mas enfim, ele é o ex-comandante do Exército Brasileiro, né? Para quem não sabe, ele divulgou isso um dia antes do resultado das eleições, e ele escreveu toda uma carta falando que isso pode ser um desaparecimento do culto à honra, à pátria e à liberdade, né? A desesperança das pessoas que vestem verde e amarelo. É uma clara carta aí contra o governo do Lula, né? A gente vê, assim, é um negócio... General Vilas Boas, que foi defendido por alguns como um democrata, né? Que impediria o golpe de Estado, que ele era o líder do Exército, né? O principal, na época que a Dilma, aliás, foi derrubada, que ele seria o democrata, impediria, né, a derrubada da Dilma, impediria a prisão do Lula, etc. Ele mostra aí que ele é um general meio bolsonarista, né? Eu não sei se ele não é exatamente a ala mais bolsonarista, mas ele é totalmente anti-PT, totalmente antidemocrático, totalmente pró-golpe, né? Exato. Pois é. Vamos encerrar, Uriel? Qual que é o grande super sticker desta manhã? Ó, eu já tinha escolhido o meu. Então fala. Você escolheu o seu? Não, quero que você fale e vai ser o seu. É o cachorrinho Shiba dando bom trabalho. De quem? Do Carlos do Nishimiya? Aham. Mas o Nishimiya ganha toda manhã, cara. Você já pensou nisso? Não é minha, companheiro. Ele manda as coisas certas nos momentos certos. Muito bem. Então, companheiro Carlos Nishimiya, o campeão do campeonato de Super Stickers de hoje. Obrigado aí pela contribuição, camarada. E obrigado para todos os outros que contribuíram, estiveram aqui conosco, debateram. O Reunião de Pauta vai ficando por aqui e nós voltamos amanhã às 9 horas da manhã. Um bom dia a todos e até lá.